daquele momento, as pessoas se admiravam com Pedro e João ali naquele tempo. Só que também a Bíblia vai nos relatar que se levantou alguns homens ali, alguns doutores da lei, justamente para questionar Pedro e João, os saduceus. Começaram a questionar: mas espera aí, vocês estão curando e aquilo outro, e viram, não, mas vocês não têm o poder, olha. E a pregação daqueles homens era: arrependei-vos, que já é chegado o reino de Deus. E aí Deus deu aquela oportunidade para Pedro e João pregar para aquele povo: olha, aquele que vocês deixaram de lado, aqueles que vocês não aceitaram, pelo contrário, vocês escolheram um homicida ao invés do autor da vida. Vocês escolheram um homicida que era chamado Barrabás, escolheram o Cristo a Barrabás, queremos Barrabás. Vocês escolheram e vocês rejeitaram a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, que era Jesus Cristo. E Ele morreu crucificado por amor de todos vocês. E Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Glórias a Deus. Aleluia. E aquelas pessoas começaram a se admirar, meus amados, com a pregação cheia do Espírito Santo através de Pedro e João. E aquelas pessoas também conheciam Pedro e João, que sabiam que eles não eram indoutos, eram pessoas iletradas, pessoas que não tinham muito conhecimento, eram pessoas humildes assim como nós. Não eram doutores da lei, pessoas cheias de faculdade. Eu sou PhD em teologia, eu já estudei, já li a Bíblia mais de 50 vezes, já sou um cara, eu conheço. Não, eles eram pessoas simples. E Jesus Cristo, meu amado, Ele veio para os simples. Glória a Deus. Ele não veio, meu amado, para aquele que se acha: eu sou o doutor da lei. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Satanás conhece a Bíblia de capa a capa, meu amado. E mesmo assim, ele foi-se da glória com a terça parte dos anjos, porque se rebelou contra Deus, meus amados. E uma coisa interessante, meus amados, que aquelas pessoas, aqueles doutores da lei, começaram a questionar. E diz a palavra do Senhor, a gente lendo um pouco mais para frente, a qual eles conseguiram prender Pedro e João, depois de uma cura. Olha que coisa interessante, depois que eles fizeram a obra de Deus, eles foram perseguidos e presos, mas ficaram presos somente uma noite. Diz a palavra do Senhor, meu amado, que no momento que eles estavam presos, a palavra de Deus fala que a igreja de Cristo estava unida em oração, orando pelos servos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em unidade. Glória a Deus. É isso, meu amado e minha amada, que eu quero chegar à unidade. Acabamos de ler, meu amado, em Coríntios 12, a qual um dos membros sofrendo, a igreja inteira, ela também sofre. Porque nós somos um corpo, meu amado. Ontem foi interessante, meu amado, que tivemos momento de comunhão, que foi falado aqui pelo nosso diácono Antônio. E é isso realmente que Jesus, Ele ama, meu amado, Ele ama a unidade entre os irmãos. Jesus Cristo, Ele ama, meu amado, quando nós estamos de coração sincero, ajudando uns aos outros. E aí, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Quando nós nos unimos, o Senhor Jesus Cristo nos fortalece, nos reveste com o poder dEle, meu amado e meu amado. E não tem dificuldade, não tem provação que possa vencer o servo e a serva do Senhor Jesus, pois Ele está, meu amado, no controle de todas as coisas. Aleluia. A palavra vai nos falar, meu amado, em primeiro lugar, que não existia necessitados na igreja, naquela época não. E eu vou comprovar com você em Atos, capítulo 4, em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 32, que eu vou estar lendo agora, ao 35, diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuíam, tudo, porém, lhes eram em comum. Olha que coisa interessante. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles
haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha a necessidade. Glória a Deus. Esse é o corpo de Cristo, meu amado. É não dizer para o seu irmão: eu sou mais do que você. Não, eu tenho mais do que aquela irmã. Não, minha roupa é mais bonita daquela irmã, aquela irmã é mais pobrezinha. Não, meu amado. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época disse Jesus Cristo, ensinando: se você tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão que não tem. Se você tem 2 sapatos, dê um para o seu irmão que não tem. Esse é o mandamento de Deus, meu amado. É o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos o nosso irmão como a nós mesmos, com certeza, meu amado, o mundo vai ser muito melhor. A igreja de Cristo, eu não digo somente os membros, mas a igreja em todo. Já pensou, somente uma igreja apregoar o evangelho aqui nesse Brasil, neste mundo? Não daria conta, porque são muitas as pessoas, muitos são os povoados, a qual Jesus Cristo, pela misericórdia infinita dele, ele foi dando direção. Hoje temos muitos ministérios, muitas igrejas apregoando o evangelho. Mas a igreja de Cristo em todo, meus amados, ela precisa ter união. Não somente aqui na igreja, mas também como os ministérios também. Como hoje está sendo difícil isso, as pessoas entrarem em união. Naquela época tinha, no começo, uns diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, não, eu sou de Paulo. Meu amado, nós temos que ser de Cristo, querido. Nós temos que ser do único nome, meu amado, a qual foi vertido naquela cruz do Calvário. E eu louvo a presença de Deus, meu amado e minha amada. Deus, ele tem derramado da glória e da plenitude dele, meu amado. Em segundo lugar, a comunhão entre os irmãos seria um grande testemunho para ganhar as vidas. Jesus, desde o início, ele sabia disso. Por isso que Jesus, ele sempre falava: olha, às vezes no meio dos discípulos tinha aquela dissensão: porque, não, Senhor, uma certa feita chegaram, uma mãe chegou para Jesus e falou: Senhor, deixa eu te pedir, fazer um só pedido, meu Senhor, que aceite meus 2 filhos, um na esquerda e outro à direita. Meu amado, minha amada, naquela época tinha, penso que não mudou nada, nessa época também está tendo. Mas nós precisamos buscar mais, meu amado, da glória e da plenitude do Espírito Santo. Aleluia. A comunhão do partir do pão. Em João, capítulo 17, aqueles que puderem acompanhar, eu vou estar lendo rapidamente. João, capítulo 17, versículo 21, vai nos falar mais um pouco sobre a unidade da igreja. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa interessante. Se não tiver união entre a igreja, entre os irmãos, se tivermos dissensão, meu amado, como nós vamos ganhar essas almas para Jesus Cristo? Como nós iremos ganhar as pessoas que estão lá fora, sendo que elas olham e falam: mas você está falando que Deus é amor, mas você não tem, você não se bate com o irmão lá que você vai na igreja, você tem rincha com seu vizinho aqui, que fala que ele faz barulho demais, com funk não sei das quantas. Mas você está querendo ganhar quem? Sendo que você não está se dando bem com o povo. As pessoas olhem, meu irmão. Se não me falha a memória, em Romanos nos diz que há uma ardente expectativa da criação. Ou seja, o mundo está em expectativa da minha e na sua vida, meu amado, para ver alguma ação nossa. É verdade. Mas uma ação nossa, meu amado, guiada pelo Espírito Santo. É verdade.